Episódio 5. A jornada da fé e da coragem. Parte 1. Quando caminhamos não porque não temos medo, mas porque confiamos. A manhã chega muito suavemente, sem sinos, sem grandes sinais. Apenas a luz que se infiltra pela fresta da porta, como um convite sem imposição. Maria abre os olhos, sem sobressalto, sem pressa. Ela permanece deitada por um longo momento, para sentir que o dia novo está presente. Há manhãs em que o primeiro sentimento da pessoa não é a alegria, mas a responsabilidade de continuar. Senhor Jesus, hoje terei que caminhar. Maria sussurra no coração. Não porque deseja, mas porque a vida não para, e a fé também não. Ela se senta, os pés tocam o chão, frio, real. Há jornadas que começam não com inspiração, mas com a aceitação de se levantar. Maria vai até o pequeno altar. A vela ainda não está acesa. Ela não se apressa em acendê-la. Senhor, não vos peço que me torneis corajosa de imediato. Peço-vos que eu ouse dar o passo mesmo com o coração ainda tremendo. Um silêncio. Coragem não é não tremer. Coragem é não deixar que o medo decida o rumo. Maria coloca o chale. Prepara-se para sair. O caminho de hoje não é diferente do de ontem, mas a pessoa que caminha já é outra. Lá fora, a aldeia desperta. Passos, chamados, o som da vida que continua. Maria sai de casa. A luz incide no seu rosto, não esconde as rugas, mas as torna mais suaves. Senhor Jesus, se hoje tiver que enfrentar o que temo, caminhai comigo. Ela começa a andar, passo a passo, sem sinais especiais, sem milagres, apenas a presença silenciosa. No fim do caminho, Maria vê Ana. Ela está ali, hesitante. Não sei se devo continuar, diz Ana. Maria para. O que te assusta? Pergunta ela. Ana baixa a cabeça. Temo não ter fé suficiente. Maria sorri muito suavemente. A fé não é ter certeza, diz ela. A fé é continuar mesmo sem ter certeza. Ana olha para Maria. Uma lágrima cai. Senhor, fazei que eu entenda que a fé não exige que eu seja forte, só que eu seja fiel. As duas caminham juntas. Não falam muito. Há jornadas que se tornam mais corajosas apenas porque alguém caminha ao lado. O caminho vai se abrindo. A luz fica mais clara. Maria sente profundamente. A coragem não vem de não ter medo, mas de não caminhar mais sozinha. Senhor Jesus, se hoje consegui dar um passo, fazei que eu saiba que foi porque colocastes vosso pé ao lado do meu. Uma brisa leve passa, não forte, mas suficiente para se sentir. A jornada começa. Sem grandiosidade, sem certeza, mas santificada pela fé. Parte 2. Quando a fé é provada, e queremos voltar atrás. O caminho não muda, mas o coração das pessoas muda. Maria e Ana caminham devagar. Os primeiros passos costumam ser leves, mas os seguintes é que são difíceis. Ana fica em silêncio por muito tempo. Esse silêncio não é paz, é luta interior. Maria, diz Ana, e se eu continuar e nada melhorar? Maria não responde de imediato. Ela dá mais alguns passos. Há perguntas que não precisam de resposta rápida, porque é a própria jornada que responde. Senhor Jesus, quantas vezes parei não por falta de fé, mas por cansaço? Maria ora em silêncio. O que você acha que é a fé? Pergunta Maria a Ana. Ana reflete. Acreditar que tudo vai ficar bem. Maria balança levemente a cabeça. A fé, diz ela devagar, é continuar mesmo, quando não sabemos se tudo vai ficar bem. Ana baixa a cabeça, suspira. Não sinto Deus perto, diz ela. Maria para, olha diretamente para Ana. Não sentir não significa que ele não está lá, responde. Senhor, perdoai-me pelas vezes em que medi vossa presença pelos meus sentimentos. O vento sopra um pouco mais forte, não o suficiente para derrubar, mas o suficiente para apertar mais o chale. Há dias em que a fé não precisa voar alto, só precisa não soltar a mão. Ana para de andar. Estou cansada, diz. Maria assente. Deus não teme o teu cansaço, diz ela. Teme apenas que penses que cansaço é fracasso. Ana senta-se à beira do caminho. Maria senta-se ao lado, sem apressar. Senhor Jesus, há momentos em que não preciso de respostas, só de poder parar sem ser julgada. O tempo passa devagar. Ninguém fala. Então Ana fala, voz trêmula. Temo não ter coragem suficiente. Maria sorri com tristeza. Coragem, diz ela, não é não ter medo, é não deixar que o medo tenha a última palavra. Ana enxuga as lágrimas. E se eu quiser voltar? Pergunta. Maria olha o caminho à frente, depois olha o caminho atrás. Deus continua lá, diz ela, mas não saberás até onde poderias ter chegado. Senhor,
Dai-me coragem suficiente não para ir muito longe, mas para não voltar só por medo. Ana se levanta. Não com certeza, mas se levanta. As duas continuam, mais devagar, mas de verdade. O caminho começa a ficar irregular, não mais plano. Há trechos da estrada feitos não para serem fáceis, mas para esclarecer no que acreditamos. Ana tropeça levemente. Maria a ampara. Vês? Diz Maria. Deus muitas vezes usa os outros para nos manter de pé. Ana assente. Senhor Jesus, fazei que eu não me envergonhe de precisar ser amparada. A luz à frente não está mais clara, mas a escuridão atrás já está mais distante. Maria sente claramente. A fé está sendo provada, mas nunca abandonada. Senhor, se hoje só consigo ir devagar, fazei que eu lembre que ir devagar ainda é ir. O vento se acalma. O caminho abre uma nova curva. Ana olha para cima. Não sorri, mas o olhar está menos pesado. Ainda tenho medo, diz ela. Maria assente. E ainda estás caminhando, responde. Parte 3. A coragem não é não ter medo, mas não deixar o medo dominar. O caminho continua se abrindo. Não mais plano, não mais previsível, mas mais claro. Maria e Ana caminham devagar. Cada passo já não é tão leve como no início, mas é mais firme. Há jornadas em que o importante não é a velocidade, mas a direção que não muda. Ana quebra o silêncio. Maria, diz ela, acho que entendi. Não vou deixar de ter medo. Maria sorri. Exato, responde. E isso não te torna menos fiel. Ana para. Mas por que Deus não tira o medo? Pergunta. Maria olha para o horizonte. Senhor Jesus, quantas vezes quis que me tirasseis o medo, em vez de me ensinar a viver com ele? Porque, diz Maria devagar, se o medo desaparecesse por completo, não saberia se escolheste a Deus ou apenas o conforto. Ana reflete. O vento passa, traz poeira do caminho. Há medos feitos não para fugir, mas para atravessar. Ana aperta a manga do vestido. Minhas mãos tremem, diz. Maria assente. Coragem, responde. É caminhar com mãos trêmulas. Não esperar que parem de tremer para então caminhar. Senhor, dai-me humildade suficiente para aceitar que posso tremer e ainda ser fiel. O caminho começa a estreitar. Dos lados, ervas altas. Não se vê claramente o que vem adiante. Ana diminui o passo. Não vejo o caminho, diz. Maria avança um pouco. Não precisas ver tudo, diz ela. Basta ver o próximo passo. Há jornadas de fé que dão à pessoa luz só para um passo de cada vez. Ana respira fundo. Dá o passo. Nada acontece. Nenhum acidente, nenhum milagre. Apenas mais um passo concluído. Ana expira. Senhor Jesus, fazei que eu entenda que a coragem não é um sentimento, mas uma decisão repetida todos os dias. Maria olha para Ana. O olhar dela é suave. Estás aprendendo o mais importante, diz Maria. A coragem não vem antes de caminhar, vem enquanto caminhas. Ana sorri debilmente, mas de verdade. O caminho vira à esquerda. A sombra das árvores reduz a luz. Há trechos da vida em que a fé não torna tudo mais claro, mas impede que a pessoa entre em pânico na sombra. Ana caminha mais devagar, cada passo consciente. Ainda tenho medo, diz baixinho. Maria coloca a mão no ombro dela. E Deus continua aqui, responde. Senhor, fazei que eu não julgue vossa presença pelo fato de ter ou não medo, mas pelo fato de ainda estar de pé. Um canto de pássaro se ouve, não alto, mas claro. O caminho começa a se abrir mais. Não porque o difícil acabou, mas porque a pessoa aprendeu a caminhar no difícil. Ana para. Volta-se para Maria. Entendi, diz ela. A coragem não me torna forte de imediato, mas me impede de desistir. Maria assente. Exato, diz ela. E a fé cresce justamente nesses lugares. As duas continuam. Nem rápido, nem devagar. Apenas fiéis. Parte 4. Caminhar sem ver o caminho e aprender a entrega. O caminho à frente já não tem contornos claros. Não porque a noite caiu, mas porque a névoa começa a cobrir. Maria e Ana param, não por medo, mas porque não podem ir mais rápido. A névoa é fina, não espessa, mas suficiente para apagar a sensação de controle. Ana olha ao redor. Já não vejo claramente o caminho, diz. Maria assente. Há trechos da vida, responde, em que Deus não nos deixa ver a estrada, para aprendermos a confiar mais nele do que nos nossos olhos. Senhor Jesus, quantas vezes vos pedi que me mostrasseis antes, quando o que queríeis era que eu tomasse vossa mão. Ana engole em seco, diminui ainda mais o passo.
Não estou acostumada a caminhar assim, diz. Estou acostumada a preparar, a ter certeza. Maria sorri com tristeza. Ninguém está acostumado à entrega, diz ela. A entrega é algo que aprendemos quando não há outra saída. A névoa envolve os pés, fria, real. Há lições de fé que não vêm de sermões, mas da sensação concreta de insegurança. Ana treme levemente. Maria coloca a mão no braço dela. Não precisas ir rápido, diz. Basta não caminhar sozinha no coração. Senhor, fazei que eu entenda que quando não vejo o caminho, não significa que vós não o vejais. As duas continuam, passo a passo. Cada passo traz uma pergunta silenciosa. Será seguro? E cada passo traz uma resposta silenciosa. Confia. Ana para. Temo dar um passo errado, diz. Maria olha a névoa. Não podes dar um passo errado se não soltares a mão de Deus, responde. Senhor Jesus, guardai meus passos quando não tenho clareza suficiente para me guardar a mim mesma. O caminho faz uma leve curva, sem placas, sem sinais. Ana respira fundo, dá o passo. Nada acontece, nenhum desmoronamento, nenhum acidente, apenas mais um passo guardado. Ana expira, lágrimas rolam suavemente. Já não controlo mais, diz, mas já não entro em pânico. Maria sorri. É aí que a fé começa a amadurecer, responde, quando deixas de te agarrar à certeza e te agarras àquele que te segura. Senhor, dai-me coragem não para controlar a jornada, mas para entregá-la a vós. A névoa vai se dissipando. Não some por completo, mas fica mais leve. Ana percebe, não porque o caminho esteja mais claro, mas porque o coração dela resistiu menos. Há momentos em que a luz não aumenta, mas a escuridão perde poder. Maria para, volta-se para Ana. Vês? Pergunta. Ana balança a cabeça, depois assente. Não vejo o caminho mais claro, diz. Mas vejo que estou caminhando. Maria coloca a mão no peito. Isso é suficiente, diz. Para hoje. Senhor Jesus, se hoje só consigo ver um passo, fazei que eu creia que vós já vistes todo o caminho. As duas continuam. A névoa atrás vai se dissipando, não porque olham para trás, mas porque não ficaram paradas dentro dela. A jornada prossegue, não clara, mas entregue. Parte 5. Coragem, porque já não caminhamos sozinhos. A névoa vai se dissipando aos poucos, não desaparece de uma vez, apenas recua pouco a pouco, como a dar espaço ao que cresceu no coração. Maria e Ana continuam caminhando, não mais rápido, não mais leve, mas mais firmes. Há mudanças que não se medem com os olhos, só se sentem pela paz que não precisa mais ser forçada. Ana é quem fala primeiro. Maria, diz baixinho, percebi. Já não pergunto quanto falta. Maria sorri. Esse é o sinal da coragem, responde. Quando deixas de contar os passos e confias na direção. Senhor Jesus, quantas vezes pensei que coragem era ir muito rápido, quando vós me ensináveis a permanecer o suficiente para ir fundo. O caminho se abre, não amplo, não grandioso, apenas suficiente. A luz desce mais uniforme, não ofuscante, não dura. Ana para, olha o caminho atrás. Cheguei mais longe do que pensava, diz. Maria assente. Não porque ficaste mais forte, diz ela, mas porque não desististe. Ana coloca a mão no peito, respira fundo. Ainda tenho medo, diz, mas o medo já não me paralisa. Maria coloca a mão no ombro dela. E essa é a fé amadurecida, responde. Não apaga o medo, mas não deixa o medo dirigir. Senhor, fazei que eu saiba agradecer não só quando chegar, mas enquanto ainda estou a caminho. Elas continuam caminhando, sem música, sem grande vitória, apenas a fidelidade silenciosa. Há jornadas cujo fim não é o destino, mas a pessoa que se tornou diferente. Ana olha para Maria. O olhar dela já não busca respostas, apenas confiança. Entendi, diz Ana. A coragem não vem de ter certeza do que Deus fará, mas de ter certeza de que Ele não me abandonará. Maria fecha os olhos por um instante. Senhor Jesus, se hoje estou mais firme que ontem, fazei que eu lembre que foi porque caminhastes comigo desde o primeiro passo. Uma brisa leve sopra, não fria, não forte. Uma manhã muito comum, mas santificada pela jornada da fé. Maria para, volta o rosto para a luz. O caminho ainda não acabou, diz ela. Mas hoje, posso continuar sem precisar provar nada. Ana assente. As duas não dizem mais nada. Não precisam. Há orações que não se dizem, mas se vivem por inteiro. Senhor,
Fazei que quem quer que ouça estas palavras saiba que, se ainda está caminhando, já é corajoso. O caminho continua. Já não é a jornada do medo, já não é a jornada do controle, mas a jornada de quem sabe que não caminha sozinho. Fim do episódio 5.